Graça e paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras e meditações da palavra. Antes de começar a leitura do Evangelho de Lucas, no capítulo 2, você que acompanha esse canal e a leitura mensal de Provérbios, eu vou deixar aqui no canto direito um card de um capítulo de uma meditação de uma série que foi gravada em outubro de 2024, que se chamou Renovando a Mente com Provérbios. Quem acompanha o canal sabe que todos os meses nós fazemos a leitura de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos. Nesse mês de abril, nós temos 30 dias. Então, quando for dia 30 de abril, nós vamos postar os vídeos do dia 30 e do dia 31 de outubro, para que quem acompanha a leitura de Provérbios possa fazer essa meditação. Então vou deixar aqui no canto superior direito um card para Provérbios capítulo 2. Você que está interessado em prosseguir na meditação do Evangelho nesse mês de abril de 2025, nós vamos ler todo o Evangelho de Lucas, um capítulo por dia. Hoje é dia 2 de abril, vamos ler Lucas 2, amanhã o capítulo 3 e assim sucessivamente. E todos os dias eu vou deixar o card para você que acompanha a meditação em Provérbios do capítulo do dia. Você que vai ler aqui Lucas, pode também, no final do vídeo, eu vou deixar um link para você poder acessar o vídeo do provérbio do dia. Então, se você está interessado em ler Lucas, você pode acompanhar a meditação em Lucas e depois assistir o vídeo de Provérbios. Então, vamos hoje aqui à leitura de Lucas capítulo 2. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Versículo 2: Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria. Versículo 3: E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. 4: E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Versículo 5, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Versículo 6, e aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Versículo 7, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Versículo 9. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. 10. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas, de grande alegria, que será para todo o povo. Versículo 11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Versículo 12, e isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Então aqui nós estamos vendo, no capítulo 1 nós lemos a concepção de Jesus, que Jesus foi concebido pelo mover do Espírito Santo. Aqui no capítulo 2, nós vemos que José no caso, estava com Maria, ela já estava grávida, já estava próximo ao tempo de dar à luz a Jesus. No capítulo 1 nós lemos que ela glorificou a Deus
porque ela recebeu a graça de dar à luz a pessoa de Jesus. Mas, naqueles dias, o César Augusto, que era responsável pela região das terras dos hebreus, decretou que todos deveriam ir para sua cidade para fazer um recadastramento. Então imagina que cada pessoa nasceu em uma certa cidade, é descendente de uma certa família e deveria comparecer cada um no seu respectivo local para fazer uma atualização do seu cadastro. Como José era da família de Davi, ele saiu de Nazaré, que ficava na região da Galiléia, e foi até a Judéia, na cidade de Belém. Na cidade de Belém, que também era chamada de a cidade de Davi, ele realizou o seu alistamento, ou seja, ele atualizou os seus dados cadastrais. Como Maria já estava para dar à luz, ela gerou a Jesus. E aqui nos chama a atenção, com relação a esse nascimento de Jesus, o versículo 7. Porque o versículo 7 nos diz aqui, ele está aqui em destaque aqui, que ela deu à luz o seu filho primogênito e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Quando você chegava em uma casa, havia primeiramente a casa, depois havia a estalagem, que era onde ficavam os empregados, e depois ficava a última parte, onde ficavam os animais. E quando quando a mãe de Jesus e José procuraram um lugar onde eles pudessem ficar para que Jesus pudesse nascer, não havia lugar na estalagem. Isso nos fala que o Filho de Deus, quando veio ao mundo, não havia lugar para ele. Ele não foi recebido entre os príncipes. Ele não foi recebido num palácio. Ele não foi recebido no lugar preparado, onde havia um quarto, onde havia toda uma preparação para que ele fosse recebido. O mundo não estava pronto para receber Jesus. Então, ele nasceu em um lugar que não havia sido preparado. Vamos entrar aqui no Evangelho de Mateus para ter mais luz sobre o nascimento de Jesus. Entrando aqui em Mateus, no capítulo 2, nós vemos no versículo 1: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Versículo 2: E perguntaram: Onde está aquele que é nascido, Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Versículo 3: E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Versículo 4: E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Versículo 5: E eles lhe disseram: Em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Versículo 6: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Nós lemos esse texto de Mateus, no capítulo 2, no versículo 1 até o versículo 6, para mostrar que havia uma profecia a respeito do nascimento de Jesus, de que Jesus nasceria em Belém da Judéia. Então, quando nós estamos lendo Lucas, capítulo 2, e mostra que Maria morava juntamente com José em Nazaré, na região da Galiléia, e houve a determinação do alistamento por César Augusto
para que eles fossem até a cidade de Belém, que era a cidade de Davi, isso tudo ocorreu em razão da vontade de Deus, para que se cumprisse a profecia que já havia sido dita a respeito de Jesus. Agora vamos ler o livro de Miqueias, no Antigo Testamento. Aqui no livro do profeta Miqueias, no capítulo 5, no versículo 2, é que já estava dito que Jesus nasceria em Belém. Veja aqui o versículo 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui o profeta Miqueias trouxe a revelação a respeito da cidade de Belém, que ela era uma cidade pequena entre as cidades de Judá. Judá era um estado, Belém era uma cidade, uma das pequenas cidades de Judá. E o profeta Miqueias disse: Tu não és uma cidade pequena, porque é de Belém que nascerá o Senhor, cujas origens são desde os tempos antigos, ou seja, desde os dias da eternidade. Estava falando a respeito da natureza de Jesus. Como Jesus é o Filho de Deus, ele estava com Deus desde a eternidade. No Evangelho de João, no capítulo 1, aqui em João, no capítulo 1, no versículo 1, nós lemos: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João está falando a respeito de Jesus. Quando ele fala no princípio, quando você abre a Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, está escrito: No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando Deus no princípio criou os céus e a terra, João está dizendo aqui: no princípio, ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então ele está dizendo que no princípio Jesus era o Verbo, a palavra. Quando Deus criou as coisas dizendo haja luz e houve luz, Deus declarava haja luz. E Jesus era o Verbo, aquele que realizava a criação da luz. Então, no princípio, Jesus, ele era o Verbo que estava com Deus. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, nós vemos que lá em Miqueias, no capítulo 5, no versículo 2, quando fala que ele será o Senhor, que veio desde os tempos antigos e que vem desde os tempos da eternidade, João confirma que Jesus era o Verbo que já estava com Deus desde sempre. Voltando para Lucas capítulo 2, agora nós vemos aqui no versículo 7 que Maria deu à luz ao seu filho primogênito e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura. A palavra manjedoura vem de menducare, que significa um recipiente para dar alimentos para os animais. Então, quando o texto fala que ela o envolveu em panos e o deitou numa manjedoura, significa porque não havia lugar para eles na estalagem. A estalagem era a casa onde ficavam os empregados. Significa que não havia lugar na casa. Significa que eles foram colocados no estábulo, no lugar onde ficavam os animais. Então, o que Maria encontrou ali perto dela era o recipiente onde ficavam os alimentos que eram dados para os animais se alimentarem. Ela talvez tenha limpado ali a manjedoura, ou talvez os animais já tinham comido os alimentos, mas foi ali que ela colocou Jesus. Então nós vemos que Jesus não nasceu em um palácio, mas ele nasceu em uma manjedoura, em um estábulo, no meio dos animais, porque não havia lugar para que ele nascesse. Isso nos traz uma reflexão. Você tem dado lugar no seu coração para que Jesus nasça em você?
Como você tem tratado o seu relacionamento com Jesus? Hoje é dia 2 de abril, nós estamos no mês de abril, no mês em que se comemora a Páscoa. Um mês em que as pessoas pensam em comprar chocolates, ovos de Páscoa, falando a respeito de coelhinhos, quando na verdade coelhos não botam ovos, mas tudo isso é uma tradição comercial e as pessoas se esquecem de Jesus. Jesus, nos dias atuais, está sendo colocado em uma manjedoura. Ele está sendo colocado do lado de fora. Ele está sendo tratado como de maneira secundária. E o mundo vai seguindo com as suas tradições, dando mais importância na época da Páscoa em comprar ovos de chocolates com uma tradição de coelhinhos da Páscoa, esquecendo-se de Jesus. Assim também Jesus não encontrou lugar para que ele pudesse nascer. E Jesus está batendo na sua porta e procurando o lugar, assim como José e Maria chegaram em Belém, bateram em várias portas, mas em todas as casas não havia lugar para receber Jesus. Então ele nasceu no meio de um estábulo entre os animais. Isso nos traz uma reflexão, que nós possamos abrir o nosso coração e colocar o primeiro lugar reservado de maneira especial para Jesus nascer em nós. Versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Esses pastores eram aqueles magos que nós lemos em Mateus no capítulo 2. Versículo 9. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. Versículo 10. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal, achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Versículo 13. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, 14. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra. Boa vontade para com os homens. Quando Jesus nasceu, os anjos apareceram e glorificaram a Deus, dizendo, glória a Deus nas alturas, porque agora existe paz na terra. Agora Jesus veio. Agora Jesus veio trazer para todas as pessoas da terra a oportunidade de terem um relacionamento de intimidade com Deus. Por meio de Jesus, nós recebemos esse acesso direto ao Pai. E por isso que os anjos começaram a glorificar, dizendo, agora há paz na terra, boa vontade para com os homens. A partir do momento em que Jesus veio, Deus passou a ter a boa vontade para com os homens. Versículo 15. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros, vamos, pois até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Versículo 16. E foram apressadamente e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. Versículo 17. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. Versículo 18. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Versículo 19. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Versículo 20. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus, por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Versículo 21. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Nós lemos ontem no capítulo 1 como o anjo Gabriel apareceu para Maria e disse para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo, e você dará à luz a esse menino, e você colocará o nome dele de Jesus, que significa Salvador, porque ele salvará aos que são
do Senhor. Versículo 22, também foi dito ontem que os judeus, quando eles completam 8 dias, no 8º dia, eles são circuncidados, ou seja, eles são levados ao templo para fazer o corte do prepúcio, que é a pele que envolve o órgão genital masculino. Isso é uma tradição entre os judeus que é praticada até os dias de hoje, e Jesus foi levado ao templo para se fazer isso também. Versículo 22. E cumprindo-se os dias da purificação segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Então aqui os dias da purificação. Lá na lei de Moisés, a mulher, depois que tivesse sangramento, deveria ficar separada por alguns dias, até que fosse limpa do sangue antes de entrar no templo. Então ela aguardou os dias da purificação e depois levou o menino até Jerusalém para apresentar ao Senhor. Versículo 23. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Versículo 24. E para darem a oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Veja que esse versículo 24 revela que José e Maria não eram pessoas ricas, porque quando você lê o Antigo Testamento, a oferta que os mais ricos ofereciam a Deus era um carneiro, um cordeiro, mas aqueles que não tivessem condições de oferecer um carneiro, um cordeiro, poderiam oferecer pombos. E essa foi a oferta que eles levaram, o que indica que José e Maria eram pessoas de poucas posses. Versículo 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Versículo 26. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. Versículo 27. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei aqui era apresentar Jesus no templo e consagrá-lo a Deus, porque ele era o primogênito. Versículo 28. Ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse. 29. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. 30. Pois já os meus olhos viram a tua salvação. 31. A qual tu preparaste perante a face de todos os povos. 32. Luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. Vemos aqui que Simeão, quando viu o menino Jesus, pela revelação do Espírito Santo, viu que aquele menino era o Salvador. E como ele recebeu a promessa pelo Espírito Santo de que ele não morreria sem ver o cumprimento das profecias do Antigo Testamento de que nasceria um Salvador, quando ele viu Jesus, ele disse: agora o Senhor pode me levar, porque agora eu já peguei no meu colo Jesus e já vi o Salvador. Veja que Simeão tinha tanta fé em Deus que quando ele colocou o menino Jesus nas suas mãos, ele já tinha a certeza de que aquele menino era o Salvador. Ele não disse: Deus, agora me deixa ficar mais tempo na terra para ver esse menino crescer, para depois eu ver o Senhor fazendo a obra da salvação, para eu ter certeza a respeito daquilo que o Senhor me falou. Quando ele pegou o menino Jesus, ele já sabia que Jesus era o Salvador, e o Espírito Santo disse para ele: é este que derramará salvação sobre todos. E ele disse: eu já posso ir embora. Isso nos traz uma aplicação. Quantas vezes o Espírito Santo fala para mim, fala para você, que ele está fazendo alguma coisa em nossa vida. E ele vai nos dando sinais de que ele está conosco, de que aquilo que ele prometeu ele está fazendo. Mas nós, mesmo vendo os sinais, ainda duvidamos, ainda dizemos:
Será que o Senhor está conosco? Será que realmente o Senhor está comigo? Simeão não teve dúvida. Quando ele colocou as mãos em Jesus, ele glorificou a Deus. O Espírito Santo disse: o que eu te falei, eu estou fazendo. É isso. E ele honrou a Deus e disse: obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor está comigo e que o Senhor fez isso. Agora o versículo 33. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. Veja que José e Maria, quando ouviram Simeão falando essas coisas, ficaram maravilhados. Falaram: então esse menino já estava prometido. Versículo 34. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Versículo 35. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Veja que quando Simeão abençoou Maria, ele disse: este é posto para a queda de muitos. Por que Simeão disse que Jesus estava posto para a queda de muitos? Porque nem todos receberam Jesus. E todos aqueles que não recebem a Jesus são aqueles que perdem a salvação. São aqueles que perdem o acesso a Deus. São aqueles que caem nos seus erros e vivem longe de Deus. Mas aqueles que se achegam a Jesus são elevados, encontram o caminho de acesso livre a Deus, recebem o Espírito Santo, recebem a graça de Jesus e alcançam a salvação. Então Jesus, ele é posto para a queda e para a elevação. Tudo depende de como eu e você vamos tratar Jesus. Vamos colocá-lo em um estábulo juntamente com os animais, deixando-o por último em nossa vida? Se fazemos isso, seremos postos para a queda. Ou vamos temer a Deus e honrar a Jesus e colocá-lo em primeiro lugar em nossa vida? Nesse caso, teremos intimidade com Deus por meio de Jesus e seremos elevados para a eternidade. Jesus define a queda e a elevação de cada um de nós. E no versículo 35 ele fala: e uma espada traspassará também a tua própria alma. Simeão estava dizendo: você vai ter um sofrimento no futuro. Uma espada vai passar por meio da sua alma na hora em que Jesus estiver sendo crucificado, quando ele estiver cumprindo a sua missão de dar a vida dele para salvar a humanidade. Isso vai cortar você como mãe dele. Simeão já estava antevendo a obra da salvação por meio de Jesus, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então, quando Jesus estava sendo morto, nós vemos que muitas pessoas estavam vendo ele sendo morto. E o sumo sacerdote e os fariseus olhavam e diziam: se ele realmente é Deus, então que ele desça da cruz, e então nós vamos acreditar nele. Mas se ele não descer da cruz, então ele não é digno de ser acreditado. E outros diziam: mata, mata, querendo que ele morresse. Quando Jesus estava sendo morto, Maria estava sofrendo e muitas pessoas ali estavam manifestando os seus pensamentos de ódio contra Jesus, porque não queriam receber a salvação em Jesus. E Jesus, quando ele é falado entre as pessoas, se manifestam muitos pensamentos. Manifestam-se pensamentos de mágoa, de ódio, de raiva contra ele, porque dizem que Jesus traz a divisão. Grupos de LGBTs, por exemplo, ridicularizam Jesus. Eles dizem: nós não queremos Jesus,
porque Jesus é contra as nossas orientações de sexualidade. Aqueles que vivem na macumba, em obras das trevas, buscando riquezas, eles dizem: nós não queremos Jesus, porque ele vai dizer para nós amarmos o próximo, mas nós queremos vingar aquele que nos fez mal. Queremos que ele morra, aquele que nos fez o mal. Muitos não querem Jesus e manifestam pensamentos de ódio contra Jesus, porque eles querem buscar riquezas terrenas e eles dizem: quem é esse Jesus que quer falar a respeito de riquezas espirituais? Nós queremos riquezas terrenas. Muitos não querem Jesus porque querem viver na fornicação e na prostituição. Eu quero sair com muitas mulheres e agarrar o maior número possível. E eu quero sentir o prazer da carne, da prostituição. E eles dizem: eu não quero Jesus. Então, quando Jesus está sendo posto no centro de uma conversa, muitas pessoas estão falando a respeito de Jesus, dizendo que não querem Jesus, dizendo que eu não quero o seu Jesus, porque o seu Jesus é mau, é ruim, ele vai trazer várias proibições a respeito da minha liberdade. Muitas pessoas querem a liberdade para fazer o que querem e a liberdade significa libertinagem. Versículo 36. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. 37 era viúva, de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. Vejam aqui que essa mulher, ela havia se casado, teve um marido durante um período de 7 anos, o marido faleceu depois de 7 anos de casamento, e depois disso, ela viveu o resto da vida para se entregar a Deus. Viveu no templo, em jejuns e orações, e quando ela estava com quase 84 anos, ela viu Jesus. Deus deu para ela essa revelação de que o menino Jesus, o Salvador, estava ali. Versículo 38. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Nós vemos que quando uma pessoa se consagra para jejuar e para orar e entrega sua vida a Deus, Deus entrega revelações maiores. Ela estava ali. Jesus era apenas um menino, mas o Espírito Santo mostrou para ela: esse daí é o Salvador prometido no Antigo Testamento. Ele já chegou. Ele está aqui no templo. É esse menino. E ela o viu. E ela pôde falar: esse menino é o Salvador. Versículo 39. E isso aqui nos traz uma aplicação prática. Como nós temos vivido a nossa vida cristã? Em jejum e oração? Ou apenas frequentando a igreja e achando que isso é suficiente? Quanto tempo você dedica para assistir séries da Netflix? Quanto tempo você dedica para fazer as coisas pessoais? E quanto tempo você dedica para fazer as coisas relacionadas a Deus? Se você quer ter um relacionamento maior com Deus, é necessário dedicar mais parte do seu tempo a Deus. E quando você faz isso, o próprio Deus cuida da sua vida, trazendo uma porta de trabalho em que você tenha mais sossego, trazendo a provisão dos recursos que você precisa e trazendo o tempo maior para que você continue honrando e fazendo as coisas dele. Se você tem sofrido muito com muitas horas de trabalho e o seu dinheiro tem sido pouco, faça uma prova com Deus. Comece a dizer a Deus: Deus, eu vou entregar a maior parte do meu tempo para orar, para jejuar, para ler a Bíblia, mas eu quero que o Senhor me derrame prosperidade. Lá no livro de Ageu, nós vemos que Deus disse para o povo o seguinte: aqui em Ageu, no capítulo 1,
Nós lemos no versículo 5: Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Ageu é um profeta que foi enviado para a tribo de Judá quando o povo tinha voltado do cativeiro da Babilônia. O povo de Israel habitava nas suas terras. Eles começaram a adorar vários deuses, e Deus não se agradou disso e disse pelo profeta Jeremias: o rei da Babilônia, Nabucodonosor, virá nessa terra e queimará Jerusalém. E vocês serão transportados como escravos e ficarão por 70 anos na Babilônia. Depois de 70 anos como escravos, eu levantarei outro rei que fará com que vocês voltem para a terra de vocês. E esse tempo de 70 anos em que vocês vão ser escravos serve para que vocês se arrependam e vejam que sou eu, o Senhor, que fiz isso e que fui eu que vou trazê-los de volta para a terra de vocês. Quando eles voltaram, a primeira coisa que eles fizeram foi se preocupar em recuperar as casas deles. Então, cada um foi à busca da sua casa, de onde era o terreno dos seus antepassados, porque 70 anos, muitos tinham sido levados como crianças para a Babilônia, e agora estavam voltando adultos, e os pais haviam morrido na Babilônia. E quando eles voltaram, eles foram atrás dos terrenos que eram deles, e eles começaram a construir as casas deles. E eles não se preocuparam em reconstruir o templo. E aí o profeta Ageu vem e fala isso que nós vamos ler agora. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que vocês estão aplicando o coração de vocês nos caminhos de vocês. Vocês estão procurando as suas casas, os seus terrenos, construir a vida de vocês de novo. É isso que vocês estão querendo fazer. Versículo 6: semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestis-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquitel furado. Então Ageu estava dizendo: vocês estão semeando, recebendo pouco, estão comendo, mas vocês não se fartam, estão bebendo, mas não se saciam, vocês se vestem, mas ainda sentem frio. E quem recebe salário está recebendo como se fosse num saquitel furado. Agora vem o versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Versículo 8. Subi o monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. 9. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre para a sua própria casa. Versículo 10. Por isso retém os céus o seu orvalho e a terra retém os seus frutos. Deus estava dizendo: é por isso que vocês não prosperam. Versículo 11. E fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens e sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Prosseguindo no versículo 12. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. O Zorobabel, ele era o governador, ele que estava controlando a parte administrativa. Então ele ouviu a palavra do profeta Ageu, e Josué, que era o filho de Josadaque, ele era o sumo sacerdote. Ele era aquele que cuidava do templo. E todo o resto do povo a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Versículo 13. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Então Deus, mesmo quando nós não estamos honrando a Ele, Ele está conosco. Ele está querendo nos chamar a atenção e nos atrair para que possamos fazer a vontade dEle. Versículo 14. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram.
e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Versículo 15, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. Vamos dizer aqui, nos dias atuais, seria no dia 24 de junho. Eles começaram a realizar o trabalho que deveriam fazer. Entrando agora em Ageu, no capítulo 2, nós vemos no 7º mês ao 21º do mês, ou seja, no dia 21 de julho, né, ou seja, pouco tempo depois, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, ao resto do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Deus estava dizendo o seguinte: antes deles serem levados como cativos, o templo era o templo que havia sido construído por Salomão. Era um templo muito bonito, revestido de ouro, onde existia a glória de Deus, onde todo o povo se alegrava de honrar a Deus. E agora o templo estava destruído, porque quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele carregou todo o ouro, toda a prata e todo o bronze que havia no templo. Então Deus está usando o profeta Ageu para fazer uma pergunta para o povo e dizendo: quem é que viu aquele templo anterior com toda a glória? E o que vocês estão vendo agora? Versículo 4. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Deus estava dizendo para eles. Veja que no dia 24 do mês de junho, eles começaram a realizar a obra. No dia 21 do mês de julho, Deus estava dizendo para eles, depois de quase um mês de trabalho: vocês estão vendo aí o trabalho que vocês estão fazendo na construção do templo, não é? Se esforcem, continuem se esforçando. Versículo 5. Segundo a palavra que concertei convosco. Concertei aqui significa aliança. Segundo a palavra que eu fiz aliança com vocês. Quando saístes do Egito e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. 6. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. 7. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Veja que aqui, nesse texto de Ageu, Deus estava dizendo: trabalhe na construção do templo, que em breve eu enviarei o desejado de todas as nações. O profeta Ageu estava falando que em breve Deus enviaria Jesus. Eu vou enviar aquele que todos desejam. Todos desejam receber a comunhão com Deus, o relacionamento com Deus. Aqueles que buscam a Deus querem mais e mais relacionamento com Ele. E esses que estão esperando o relacionamento com Ele, eu vou enviar o desejado das nações, eu vou enviar Jesus. Continuem trabalhando no templo. Isso nos traz uma aplicação para a nossa vida. Nós somos o templo. Como que eu e você estamos trabalhando na nossa construção espiritual? Versículo 8, minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Então Deus estava dizendo: eu sou o dono da prata, eu sou o dono do ouro. Em outras palavras, Ele é aquele que cuida de nós. Quando nós construímos o nosso relacionamento com Deus e trabalhamos na nossa vida espiritual, Deus vai cuidar de nós. Ele vai cuidar de mim e Ele vai cuidar de você. Voltando para Lucas capítulo 2 e prosseguindo aqui na leitura, nós vemos aqui. Então é isso que nós falamos a respeito da Ana, né? Que ela jejuava e orava, então ela viu o menino Jesus, ela viu a salvação. Versículo 39. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. 40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Versículo 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Vamos lembrar que antes de Jesus morrer e ser
a Páscoa, o povo de Israel, todos os anos ia para Jerusalém para comemorar a Páscoa. O que era a Páscoa nessa época? A Páscoa está registrada no livro do Êxodo. O povo de Israel era escravo na terra do Egito e Deus disse para Moisés: hoje vocês devem matar um cordeiro, devem pegar a marca o sangue do cordeiro e passar nos umbrais das portas. O anjo vai passar e todas as portas em que houver a marca do sangue, ele vai passar, mas onde não houver a marca do sangue, o primogênito daquela família morrerá. E o primogênito de todos os animais também morrerá. E foi assim que aconteceu. Então Moisés orientou o povo hebreu, todos eles mataram um cordeiro e passaram sangue nas portas, e o anjo passou e matou todos os primogênitos dos egípcios. E quando isso aconteceu, Faraó disse para o povo: vão embora, não fiquem mais aqui. Então Páscoa significa passagem, passagem da escravidão do Egito para a liberdade, para irem em busca da sua terra. Quando Jesus cresceu e ele morreu na cruz, ele se tornou aquele cordeiro que foi morto e que derramou seu sangue, e todo mundo que recebe Jesus é como se tivesse na sua vida a marca do sangue. Então, quando nós temos a marca do sangue de Jesus, nós recebemos a salvação. Nós recebemos o livramento da morte eterna. Por isso que Jesus é a nossa Páscoa. Mas aqui, o povo hebreu, quando Jesus era menino, eles estavam subindo para Jerusalém para realizar a festa da comemoração do povo hebreu, ter sido libertado da escravidão do Egito e ter recebido a salvação por meio de Deus. Então, o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Esse versículo 40, quero colocar uma aplicação para a minha vida e para a sua vida. Nós, quando começamos no relacionamento com Deus, somos como crianças, somos como meninos. Mas para que possamos nos tornar homens, precisamos crescer e nos fortalecer em espírito. E como é que eu e você nos fortalecemos em espírito? Buscando a Deus em oração, lendo a Bíblia e realizando jejuns. É isso que vai fazer com que eu e você recebamos o crescimento em Deus. Jesus, ele crescia e ele se fortalecia no espírito. Jesus orava. Vamos ler aqui alguns versículos avante sobre isso. E ele ficava cheio de sabedoria, porque ele buscava a meditação nas Escrituras. E a graça de Deus estava sobre ele. A graça de Deus estava sobre Jesus, porque ele, mesmo em forma humana e terrena, buscava a Deus. Versículo 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa, para comemorarem a libertação da escravidão para a liberdade. 42. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Versículo 43. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não o souberam seus pais. Então veja, Jesus ficou lá em Jerusalém. E o que ele estava fazendo? Jerusalém representa uma cidade onde está a presença de Deus. Então Jesus continuou, ele permaneceu na presença de Deus. Veja só o versículo 44. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Aqui, na época da Páscoa, era comum que as pessoas fizessem caravanas, e eles iam para Jerusalém e depois voltavam nessas caravanas. Então os pais de Jesus, quando estavam no caminho, não se preocuparam porque pensavam: ele deve estar aí junto no meio do povo, vindo atrás de nós. Mas depois de um dia, eles se deram conta da falta de Jesus. Então eles começaram a procurar na casa dos parentes e conhecidos. Versículo 45. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. 46. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os.
Veja que Jesus estava envolvido no templo. Ele estava envolvido em aprender a respeito das coisas de Deus. E era assim que ele estava recebendo crescimento. Jesus estava com a alegria de estar envolvido com as coisas de Deus. Quantas vezes nós estamos mais envolvidos em assistir séries, fazer as nossas vontades, buscar aquilo que queremos e deixamos aquilo que é de Deus para depois? Versículo 47. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Por que eles ficavam admirados? Porque Jesus era tão dedicado em relação ao estudo da Torá, em relação ao estudo das Escrituras, que quando aqueles doutores ouviam Jesus dando as suas respostas, eles ficavam impressionados com como ele realmente estava entendendo as Escrituras e como ele realmente se importava com as coisas de Deus. Versículo 48. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. Versículo 49. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Versículo 50. E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Versículo 51. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Veja que Jesus era obediente aos seus pais. E o versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Então veja que Jesus ele estava crescendo na graça, em sabedoria, nas coisas de Deus. E quando nós lemos aqui, nesse versículo 48, veja aqui no topo da tela: E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. No 49, e ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Isso nos traz uma aplicação. Quantas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, estamos envolvidos com a igreja, e estamos dizendo: Jesus, eu estava te procurando, mas eu não estava te vendo. Muitas vezes nós estamos dentro da casa de Deus e não estamos ouvindo as respostas que Deus tem para a nossa vida, porque nós vamos à frente dele. Veja que José e Maria não se preocuparam em ficar perto de Jesus, para estar com ele. Eles foram embora e pensaram: ele deve estar por aí. E muitas vezes, nós como cristãos, andamos a nossa vida dessa forma. Nós andamos dizendo assim: eu acho que Deus está vendo o que eu estou passando, daqui a pouco ele responde. Mas não é assim. Jesus disse: por que é que vocês estavam me procurando? Vocês não entendem que eu estou fazendo a vontade do meu Pai? Então, quando Jesus dá essa resposta, ele nos traz um ensinamento. Se eu e você estivermos buscando a vontade do Pai, nós vamos estar preocupados em estar ao lado de Jesus e vamos estar preocupados em crescer no conhecimento e na graça a respeito de Jesus, para estar mais perto de Jesus, para fazer a vontade de Jesus. E é isso que vai nos deixar perto do Pai, que vai nos trazer as respostas e a certeza e a convicção de que nós estamos caminhando pelo caminho certo. Então, hoje, o convite de Lucas, no capítulo 2, é que nós possamos andar mais com ele. O convite de hoje é tratar dos negócios do Pai. Então, feita essa meditação de Lucas capítulo 2, que Deus abençoe a sua vida. E você que chegou até o final desse vídeo, eu vou deixar aqui no final uma postagem de Provérbios capítulo 2, que nós gravamos no dia 2 de outubro de 2024. Você pode meditar e refletir em Provérbios e crescer no conhecimento de Deus. No lado direito vai ficar o botão para se inscrever no canal. Deus abençoe a sua vida, que você possa crescer
nos negócios de Deus e tratar dos negócios do Pai, porque é isso que vai trazer a vontade de Deus para a sua vida. Deus abençoe hoje grandemente. Amém.